já estão vendo aí a destruição que ficou, os três poderes, né? Os prédios, sede dos três poderes. Os bolsonaristas começaram pelo Congresso Nacional, subiram a rampa, subiram no teto do Congresso Nacional, depois se dirigiram até o Palácio do Planalto. Já no finalzinho da tarde, eles tiveram acesso à sede, ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Diferente de outras capitais mundo afora, Brasília ela foi planejada justamente para receber a sede dos três poderes. E aí eles ficam ali na mesma praça, né? Eles ficam bem próximos um ao outro, ali na Praça dos Três Poderes, quase um em frente ao outro. E eles fizeram esses atos. O que impressiona é que realmente destruíram, gente. Os prédios ficaram completamente destruídos, né? As vidraças foram quebradas, cadeiras, obras de arte, um patrimônio histórico, tinha lá objetos de muitos anos que tem toda a sua importância para o assinal da história brasileira. Infelizmente, furtaram, roubaram, né? Roubaram objetos valiosos e destruíram completamente. Inclusive, essas são as cenas aí do, do plenário do Supremo Tribunal Federal. Arrancaram a porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, o arquirrival de Bolsonaro, né? Eles que declararam essa rivalidade, porque o ministro sempre foi duro e como deve ser para defender a democracia, né? E o Supremo é o guardião da Constituição, então nunca ultrapassou os limites, as quatro linhas da Constituição nas suas decisões, né? O ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente percebe aí que realmente ficou uma destruição total nos prédios. Lamentável isso. Isso deixou, claro, todo mundo muito triste com essa situação. Porque imagina só, imagina a simbologia, imagina isso repercutindo no mundo, né? Os três poderes da República Federativa do Brasil sendo depredados por vândalos, por criminosos. Inclusive, mais de 1.200 já foram levados para a sede da Polícia Federal lá em Brasília. Dito isso, a gente se pergunta, tem várias perguntas que precisam ser esclarecidas, né? Quem foi que financiou? Certamente tem empresário aí bilionário que financiou, que pagou hotel, que pagou ônibus, que pagou essas lotações, ônibus que vieram de várias partes do país, que foram até Brasília, que tinham tudo, tinha hotel, tinha comida, tinha tudo o que precisavam para ficar lá em Brasília e provocar esses atos de terrorismo. Os políticos omissos, inclusive o governador do estado, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que sempre foi apoiador do Bolsonaro e nunca vi ele repudiando. Depois ele veio pedir desculpas, depois de tudo que aconteceu, depois que ele fez o que fez, veio pedir desculpas como se fosse resolver o problema, né? Sendo que já foi afastado, inclusive, a gente vai falar daqui a pouco sobre o afastamento por 90 dias do governador do Distrito Federal. O Bolsonaro, qual a participação dele? Pelo menos indiretamente ele tem participação, porque em certo momento ele demonizou, na verdade isso durante os 4 anos, demonizou o STF, dizendo que decisão do STF ele não cumpria mais e incitando que os seus apoiadores também não cumprissem, né? Então, qual a participação do Bolsonaro, qual a participação de outros políticos ligados, dos empresários, do filho do presidente? Vai ser extraditado o Bolsonaro porque está nos Estados Unidos? Quem mais que participou disso? Todo mundo precisa ser punido. E o governador do Distrito Federal, ele já foi afastado, ele precisa ser cassado e ele precisa ser preso se for comprovada a sua participação e a sua leniência com a Secretaria de Segurança Pública. Outra coisa, só para a gente fechar aqui, é a conivência da polícia, né? A participação da polícia militar, que agem como se fossem milicianos mesmo, contra a ordem pública, para você ver a que ponto nós chegamos, né? Enquanto bolsonaristas radicais depredavam os três poderes, os prédios, policiais tirando selfie, outros filmando na maior tranquilidade e outros deixando o livre acesso para os vândalos invadirem os prédios. Então, muita coisa precisa ser esclarecida, é lamentável, é triste, é um capítulo que entra para a história, o pior ataque de civis à nossa república, à nossa democracia. Isso, dia 8 de janeiro de 2023, vai ficar marcado como o pior ato da nossa república, do nosso Brasil República. E para fechar, eu sinto vergonha daqueles que apoiam
daqueles que concordam ou que minimizam os atos que aconteceram ontem em Brasília. A destruição do próprio patrimônio, do próprio país e da própria República. Isso é triste e lamentável. E digo, tenho vergonha dessas pessoas que concordam com esses atos de terrorismo, Isabela. É muita indignação, fica aqui todo o meu pesar, porque são cenas de tristeza, são cenas revoltantes, e são fotos e vídeos que doem de ver, né? Os vídeos, as fotos, por exemplo, das artes que estão sendo destruídas, quadros furados, artes roubadas, tudo dói muito, porque tudo é nossa história e tudo faz parte da nossa pátria. E a gente segue